5 melhores citações do livro As 48 Leis do Poder, de Robert Greene. Primeira citação interessante, Lei 29, planeje até o fim. Sabemos que é muito importante que a gente planeje o nosso futuro. Por exemplo, se você quer ser médico, então você vai ter que planejar cursar um curso de medicina. E pessoal, sem esse curso, você não vai ser médico. Então esse é só um exemplo do quão importante é que você planeje o seu futuro. E Robert Greene vai falar pra gente que quando a gente for planejar alguma coisa, que a gente planeje até o fim, a gente tenha o propósito em mente na hora de planejar e além disso a gente planeje considerando aí as possíveis consequências, os possíveis reveses no plano e complemento dizendo que se você precisar, é muito importante que você reajuste a sua rota, porque dependendo do caos, do imprevisível que você enfrentar, você vai ter que mexer um pouquinho na rota. Geralmente acontece que nem aquelas ações na bolsa, né? Sobe um pouquinho, depois cai um pouquinho, sobe um pouquinho, cai um pouquinho. A gente vai se desenvolvendo aos poucos e assim também é a nossa vida. Nós temos altos e baixos. Já a frase número 2, ela vem da Lei 13. Ao pedir ajuda, apele para o egoísmo das pessoas, jamais para sua misericórdia ou gratidão. No livro As Leis da Natureza Humana, Robert Greene, que também é autor desse livro As 48 Leis do Poder, ele traz pra gente a lei do narcisismo. Ah, Patrick, mas como que isso funciona? Pessoal, ele vai dizer pra gente que todos nós temos esse narcisismo, nós temos pelo menos um pouco de narcisismo. Temos aquele narcisista que é o mais famoso, que aparece na televisão, e temos um nível de narcisista um pouco inferior. Ou seja, é aquele lance do egoísmo que eu falo para vocês. O lema daquela pessoa que é narcisista no extremo negativo, que é extremamente egoísta, é primeiro eu, depois os meus e para os outros nada. E nós temos um outro nível, um narcisismo mais tranquilo, que vai ajudar a pessoa com diversas coisas. Ou seja, o lema desse narcisista mais tranquilo seria primeiro eu, depois os meus e depois os outros. Você não abandona totalmente aquelas outras pessoas que podem precisar de ajuda. E pessoal, quando a gente fala em gratidão, eu sempre falo para vocês uma coisa que é muito importante. Você nunca deve cobrar a gratidão das outras pessoas. A gratidão, ela deve ser voluntária. Porque se você for cobrar a gratidão da outra pessoa, a pessoa pode até se sentir ofendida e vai acabar causando um efeito contrário. Ela vai achar o quê? Ah, fulano só ajudou porque queria algo em troca. Já estava pensando nisso desde o começo. Então, pessoal, não recomendo que você apele para a gratidão das pessoas. Ou você vai conseguir apenas se decepcionar cada vez mais. A frase número 3 vem da Lei 16. Use a ausência para aumentar o respeito e a honra. Pessoal, aqui a gente está falando daquele princípio da escassez que eu trouxe para vocês lá no livro Armas da Persuasão. O princípio da escassez, ele dizia que quando a gente fica mais escasso, tudo aquilo que é mais escasso tende a ser mais valorizado pela sociedade. O ouro, ele tem muito valor exatamente porque ele é escasso. Se tivesse ouro para tudo que é lado, ele não teria esse mesmo valor que ele tem hoje. E quando você fica mais escasso, você tem várias vantagens. Uma delas é que você diminui o risco de você ficar falando demais, se expor demais e acabar falando mais do que deve, ou até mesmo se passar por uma pessoa chata. E também, como você vê menos aquelas pessoas, vocês tendem a ter assuntos mais interessantes para tratar quando se veem. A citação número 4 vem da Lei 18. Não construa fortalezas para se proteger. O isolamento é perigoso. Já dizia Aristóteles que o homem é um animal social. E pessoal, a gente precisa de outras pessoas, pelo menos a maioria de nós. Ah, Patrick, mas como assim? Precisamos conversar com alguém, nós precisamos ter amigos, nós precisamos ter colegas, pessoas com quem a gente possa se abrir, conversar, trocar alguma ideia mesmo. E mesmo aquele pessoal que fica enfornado no quarto o tempo inteiro, eles costumam até jogar jogos online. Para quê? No jogo online ele está sempre interagindo com outras pessoas de alguma forma. Então, por mais que a interação por meio online ela seja mais fraca, ainda é um tipo de interação. E pessoal, quando a gente se isola demais, muitos problemas psicológicos podem surgir daí, como a depressão. Esse estresse também pode causar algum tipo de ansiedade quando a gente vai voltar a fazer atividades na sociedade. Nós podemos ficar mais introvertidos também. Por quê? Porque a gente perde aquele traquejo social. Frase número 5, lei número 9, vença por suas atitudes e não discuta. Você pode até discutir com a pessoa, você pode ganhar dela no argumento, você pode até fazer ela mudar de opinião, só que, pessoal, essa vergonha, esse estresse que você vai fazer aquela pessoa passar,
pode ser que custe muito mais caro do que você deixar a pessoa falar lá o que ela pensa, tá? Ah, Patrick, mas como assim? Pessoal, daqui pode gerar, por exemplo, um efeito backfire. Você pode fazer a pessoa ficar acreditando mais ainda naquilo que ela acredita, que é o efeito tiro pela culatra, que a gente chama, ou até mesmo aquela pessoa criar uma raiva, um ressentimento contra você. E o ressentimento, pessoal, a gente sabe que é uma coisa duradoura. Ele vai sendo alimentado, entendeu, pessoal, diariamente, e vai ficando cada vez maior até que ele explode e pode voltar contra você. Assim compensa mais ficar de boa e evitar o estresse. Deixei o link do livro As 48 Leis do Poder para você aqui na descrição. E se você quer saber mais sobre o livro As 48 Leis do Poder, deixo para você no final a playlist sobre esse livro, que é um livro excelente. Eu sou o Patrick do canal Só no Papiro, por hoje é só aí, valeu!